Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula sobre agravo de instrumento, né? Então, o agravo de instrumento, ele é um recurso regulado pelo processo civil a partir do artigo 1015 do CPC, né? Que é o instrumento recursal cabível em face de decisão interlocutória, né? É importante a gente ressaltar o que é uma decisão interlocutória, né? Essa decisão é aquela pelo qual o juiz ele resolve um incidente processual ou um pedido que é feito no curso do processo, né? Como por exemplo, né? Um pedido de antecipação de tutela. O juiz deferindo ou indeferindo, isso é uma decisão interlocutória, né? Um pedido de provas, o juiz deferindo ou indeferindo, isso também é uma decisão interlocutória. Ou em casos, por exemplo, de indeferimento de assistência judiciária gratuita, né? Ou até mesmo também o seu deferimento, tá? O processo civil, ele dispõe efetivamente de alguns tipos de atos judiciais, né? São eles os atos ordinatórios, né, que podem ser feitos inclusive na própria secretaria do cartório, né? Não é exclusivo do juiz. Nós temos os despachos, né? Temos também as decisões interlocutórias, temos as sentenças e temos também os agravos, né? Da sentença, né, de mérito, ela não cabe agravo de instrumento. Por quê? Porque a sentença ela é a decisão da qual o juiz ele extingue o processo com ou sem resolução de mérito, né? Ou seja, ela é uma decisão terminativa ou definitiva que vai conceder ou não a antecipação de tutela. Vale ressaltar que, em alguns casos, o que você chama de sentença muitas vezes pode ser uma decisão interlocutória, né? Como acontece, por exemplo, nos casos de processo de execução, aonde o recurso cabível não é por apelação, né? Que é o recurso típico contra a sentença, mas sim de agravo de instrumento, tá? O agravo, ele é necessário que você proceda com o recolhimento das custas processuais, né? Isso é um requisito extrínseco para que ele seja admitido, né? Isso está lá regulado no artigo 1003 do CPC, né? A necessidade de você fazer o recolhimento do preparo recursal, sendo que este preparo ele é dispensado em caso de que o agravante, que é aquele que faz a petição, né, aquele que entra com o pedido de agravo, ele tenha assistência judiciária gratuita deferida, tá? Então, de um lado você tem a parte agravante, né, que seria no caso como se fosse o autor, né, aquele que deu entrada no pedido do agravo de instrumento, e por outro lado você tem a figura do agravado, tá? O prazo para protocolar o agravo de instrumento, ele é de 15 dias, né, conforme o artigo 1003, né, do CPC. 15 dias, lembrando que a contagem se dá em dias úteis, conforme artigo 219 do CPC. Então, são 15 dias úteis a contar da publicação da decisão interlocutória, né, no diário, ou então da juntada, né, do AR ou do mandado do oficial de justiça nos autos, em caso de intimação pessoal daquela decisão interlocutória que foi proferida e da qual se quer recorrer, tá? Outra questão importante também sobre isso, né? O agravo de instrumento ele tem a sua competência originária no Tribunal de Justiça, né? Então, diferente da apelação, aonde o protocolo se dá na vara de origem, né, onde saiu a sentença, e aí só depois, então, é que o processo é direcionado para o Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento da apelação. No recurso do agravo, não. O agravo, a sua competência originária, ele é do próprio Tribunal de Justiça, né, ou Tribunal Regional Federal, se for o caso, né, competente referente àquela ação em primeiro grau, tá?
Importante destacar também, né, que é obrigatório, no caso do endereçamento, que você coloque o número do processo de origem, né, enquanto referência. Você também precisa qualificar as partes, assim como também é determinado lá de acordo com o artigo 319 do CPC. E você precisa anexar a petição do agravo, né, a cópia das principais peças do processo de origem, né, como por exemplo, a cópia da própria decisão interlocutória, a cópia da procuração de ambas as partes envolvidas no processo original, né, a cópia da petição inicial, se também for o caso, entre outros documentos que sejam também relevantes, certo? Se o processo original ele é digital, né, ou eletrônico, é dispensado, então, que você junte na qualidade de agravante essa documentação que eu acabei de falar, tá? Então, ela só é necessária e obrigatória se o processo de origem ele for um processo físico, né? Um processo físico que ainda existe nesse Brasil, né? Que é tão grande, tá? Outra questão, né? O que você vai alegar efetivamente no agravo, né? O agravo, como eu já falei, ele tem o papel de reformar a decisão interlocutória, né? Então, na primeira página, que é o que a gente chama de página de rosto, você vai endereçar para o Tribunal de Justiça, né? Informando ainda sobre o recolhimento das custas processuais ou fazendo pedido de assistência judiciária gratuita, né? E também você precisa demonstrar a questão da tempestividade, que são de 15 dias úteis, certo? Depois, na petição principal, né? Você vai entrar então na questão do mérito, aonde você vai impugnar efetivamente a essência daquela decisão interlocutória, que se dá quanto ao seu fundamento e também quanto ao seu dispositivo, né? Então você faz um breve resumo dos fatos, né? Você contextualiza esse resumo dos fatos com o objeto do seu agravo. Depois você faz uma breve análise sobre aquela decisão interlocutória, né? Por que ela seria merecedora de reforma. E então você vai entrar no mérito do seu agravo, né? Então você pode alegar o quê? Você pode alegar incompetência do juízo, né? Você pode alegar a impugnação de documentação que indeferiu ou deferiu a assistência judiciária gratuita, né? Você pode alegar que aquela decisão interlocutória ela é contrária ao entendimento majoritário do próprio tribunal ou do STJ ou do STF. Você pode alegar também que aquela decisão interlocutória se trata de um pedido liminar que não cumpriu os seus requisitos, né, de acordo, por exemplo, do que revela o artigo 300 do CPC, né, que é a tutela de urgência acerca do periculo in mora, né, e a questão do fumus boniuris, ou uma tutela de evidência, né, quando não existe documentação suficiente para você ter uma decisão antecipada sobre isso, enfim. Você também pode pedir, no caso, né, um efeito suspensivo, né, para quê? Para que, enquanto for processado aquele recurso de agravo, né, o juiz ele suspenda os efeitos da decisão interlocutória proferido pelo juiz de primeiro grau. Então aqui você vai, na verdade, fazer um pedido de antecipação de tutela no seu agravo, dizendo sobre o risco de dano, né, e a necessidade de você ter uma tutela de urgência para não prejudicar o resultado útil do processo, tá? E aí então você vai para a parte dos pedidos, né, que é o quê? A intimação da parte agravada, né, a partir do seu advogado, para que ele venha a responder ao agravo, no caso. Você vai pedir também que o seu agravo ele seja devidamente processado, conhecido e provido para que aquela decisão interlocutória
ela seja reformada, né, em todo ou em parte, dizendo em que sentido é que você quer que ela seja reformada, tá? De acordo com o artigo 85 do CPC, é lícito também que você peça a condenação da parte ré, ou melhor, da parte agravada, acerca de honorários sucumbenciais, né, aqui em fase recursal. Também é possível sobre isso. E se você fez o pedido de antecipação de tutela, como a gente já falou aqui, né, dizendo que é necessário que aquela decisão proferida, né, aquela decisão interlocutória tenha seus efeitos suspensos, né, então você vai ter que dizer, né, que em razão do resultado útil do processo, né, risco de dano iminente, né, você pede que haja a suspensão daquela decisão interlocutória, inclusive pedindo que seja determinado a aplicação de multa diária caso haja a continuidade dos efeitos daquela decisão interlocutória, certo? Então é isso. Então, até a próxima aula. Um abraço e se cuidem.